parte do mundo, o Dia Internacional das Mulheres, amém? Glória a Deus pelas mulheres, aleluia, amém? Deus abençoe vocês, amém? Cada mãe, cada mulher seja abençoada aí em nome de Jesus, amém? Eu estou numa sequência de palavras sobre Josué, mas eu quero falar sobre, hoje, mudar um pouco o foco, mas dentro do dia que nós estamos vivendo hoje, que é comemorado, sobre as mulheres. Então nós vamos falar sobre características de mulheres relevantes da palavra, na Bíblia que ela declara. Então o sermão de hoje é as 4 mulheres que levantam uma geração. Provérbios capítulo 35, Provérbios 31, de 25 a 27. Provérbios 31, de 25 a 27. Bem, algumas pessoas não puderam estar conosco devido à chuva, né? A presbítera Marta, Vila Carioca está parada, está assim, tomada por água, ninguém entra, ninguém sai. Né? O pastor Paulo quase não chegou hoje aqui, porque São Caetano também fechou na água. Ontem mesmo eu estava trabalhando, eu andei 900 metros, 2 horas e meia, parado. Irmãos, é desesperador. E onde eu estava, acabou a internet e a luz. Irmãos, eu fiquei imaginando o caos que o mundo vai viver. Eu só fiquei imaginando. Só imaginando. E a água vindo, subindo. Eu só olhando, eu falei, Senhor, tira eu daqui. Eu quero morrer afogado, não. Mas, irmãos, o povo desesperado, gente saindo correndo assim. Olha, ontem assim, foi um dia daqueles. Falei, meu Deus. Fico imaginando, mas eu sei que isso aí nós não iremos, que o Senhor irá nos buscar. Amém, irmãos? Provérbios 31, 25 diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Consegue ser assim, mulheres? Volta lá, 25, volta lá. Provérbios dizendo o perfil de uma mulher que levanta uma geração. Imagina, né? A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Você consegue se preocupar com o dia de amanhã? Duvido. Vai lá, 26. Ninguém, nem eu, nem os homens, irmão. Fala com sabedoria e a instrução. Da bondade está na sua língua. Glória a Deus. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Põe outra tradução. Põe na linguagem de hoje. Tem aí? Na linguagem de hoje. Põe no 25 lá. Aí é a nova versão internacional. NTHL. A linguagem de hoje. Não? Achou? Deixa essa daí. É legal essa também. Pode deixar essa daí. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Glória! Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Amém? Glórias a Deus. 27, é isso aí, até o 27. Vamos orar? A gente brinca um pouco, mas o Senhor com certeza tem algo especial para as nossas vidas, no geral hoje, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela vida e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo nos use, ó Pai, e que seja de acordo e conforme a tua vontade nesta noite.
os que estão aqui, os que irão nos assistir. Nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que o grande desafio para nós hoje é termos equilíbrio. Então, quem costuma fazer supermercado, quem costuma ir no mercado, na casa de carnes, famoso açougue, na feira, você vai saber muito bem o que eu estou falando. R$1.000 há 6, 7 anos atrás, você fazia uma bela compra. Para você fazer a mesma compra com R$1.000, você não consegue mais. Você tem que pôr no mínimo aí uns 600, 700 reais. É verdade ou não é? Não é que você está ganhando um pouco. É que o mercado não está acompanhando o que você ganha. Isso já basta para você ficar preocupado. Isso já é o suficiente. Eu conheci uma pessoa, isso lá no interior, e um belo dia ela estava na igreja, ela estava no canto assim, chorando. Eu cuidadosamente cheguei perto dessa pessoa, e assim, o pai e a mãe morreram, filho único, não tem ninguém. Os tios não quiseram saber, ele é de outro estado e estava lá no interior de São Paulo morando sozinho. Morando não, mora só. Não quis casar e vive muito bem a vida de solteira. Já está com mais de 50 anos hoje. E eu vi chorando. Eu falei, o que você está chorando? Nossa, você percebeu? Eu falei, percebi. Ele falou, você sabe o que é? É que lá em casa eu não tenho ninguém, só tenho Deus. Então, uma pessoa se levantou aqui há mais de 10 anos e paga o aluguel da onde eu moro. Ela virou para mim e falou assim, daqui 3 meses não vou conseguir mais pagar o seu aluguel, porque eu fui mandado embora dessa empresa. E aí eu percebi que daqui 3 meses eu não tenho para onde ir. Todo mundo ia se preocupar. Mas o pior de tudo não é isso. Eu falei, qual é o pior de tudo? É que eu só tenho mistura para 15 dias. Eu falei, 15 dias? Muita água rola. Eu falei, então eu estou com medo. Se você tem hoje uma casa para morar, uma comida para comer, a sua conta está paga, você não se preocupa com nada. Ou eu estou mentindo? Mas quando falta, quando você vê que vai começar a faltar, e por incrível que pareça, quando você vê que vai começar a faltar, quando você entra num processo de que está entrando por uma possível escassez, sempre vem alguém num contraponto do que você está vivendo. Parece que é um enviado do cão para provar, e geralmente essa pessoa que vem para provar que está melhor que você, a vida dessa pessoa é só Cristo na causa. Aí parece que eu vejo o diabo entrando na cena. Está vendo? Você paga preço, é tão leal e fiel, aí vai te faltar tudo daqui a pouco. A pessoa lá vive a vida dela cheia de rolo e não falta nada. Muitas vezes, você já deve ter sido questionado por isso, ou não? Não é? Você põe louvor na sua casa e, de repente, você passou por um presságio na sua vida, um momento difícil, aí o Paulo foi lá e cortou. Mas o vizinho da frente que vai em outro lugar buscar adorar a entidades, o carro é do ano, a casa é boa, reformada e pintada. E você que serve a Deus parece que não está acontecendo nada. E isso mexe muitas vezes com você. Se entrar alguém aqui hoje
se membrar na igreja. E se ele subir todo domingo e contar o testemunho, do primeiro mês ele contou, consegui comprar uma casa. No segundo mês ele sobe e fala assim, eu fiz um plano de não sei o que, saiu uma causa, eu comprei um carro à vista e dei um carro para a minha esposa à vista. No outro mês ele falou assim, Deus me abençoou, eu fui sorteado, eu vou viajar para a França com a minha mulher. No outro mês ele falou assim, eu tinha uma causa na justiça e eu ganhei uma bolada, se eu quiser parar de trabalhar agora, eu vou parar de trabalhar, porque eu não preciso de dinheiro nenhum. Sua cabeça vai ficar a 1000. E aí essa pessoa que falou isso, daqui a pouco ela vai me ligar e dizer assim, ora por mim, que eu não sei o que está acontecendo. Entrou um vento na minha vida, assim, está começando a dar tudo errado. Porque nós não estamos, muitas das vezes, preparados para isso. Põe lá 25. Quando veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Falta a carne da semana para você ver como é que você fica. Paga todas as contas e fica só com 100 reais no bolso para você ver como é que você fica. 100 reais? Estou passando 30 dias. Meu Deus, a misericórdia. Ai, acho que eu vou fazer uma campanha, acho que eu vou mudar de igreja, acho que eu vou mudar de cidade, acho que eu vou mudar de trabalho, porque tá difícil, esse negócio tá brabo. Deixa eu te falar uma coisinha. Deixa eu falar uma coisa para você. A pastora Raquel já pregou dias atrás isso aqui. Tem um bom tempo isso aqui. O diabo, sabendo como o mundo vai viver e ficar, e sabendo que Jesus, Deus, irá vir buscar nossa vida, tudo vai cooperar para que você entre no esquema do príncipe desse mundo. Então chegará um momento de perseguição sobre a face da terra, que quem não tiver a marca da besta na mão ou na testa, não vai comer, não vai beber, não vai ter acesso a nada. E os que têm a marca da besta vai ter acesso a tudo. E diz que o governo do anticristo ele vai dar dinheiro para as pessoas. E aí você escolhe viver o quê? A escassez com choro e quando a trombeta tocar você ir para o céu? Ou a alegria da abundância e quando Jesus voltar você correr o risco de ir para o inferno? Isso é só um pensamento. Quando você entende isso daqui, você se veste de dignidade e ri sem medo do futuro, isso significa que a tua justiça não vale de nada. Dura coisa é eu julgar com a minha justiça. Se eu precisar colocar a minha justiça, se eu precisar fazer justiça com as minhas mãos na vida de alguém, Deus não precisa ser o juiz justo em mim. Então, muitas vezes até responde para você coisas que até você sabe que fazem contra alguém que é servo de Deus e esse servo de Deus não faz nada. Contra alguém que faz contra uma igreja, Efraim, outra igreja. Quando fala mal de alguém, a pessoa fica calada. Por quê? Porque ele aguarda que o justo juiz e o justo advogado vai julgar a sua causa. Porque quando você põe a mão para resolver, Deus tira. Então resolve do seu jeito. E esse texto está dizendo aqui, quando você se veste de dignidade e ri sem medo do futuro, você está dizendo o que a palavra fala lá em Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Você está no meio de uma situação de projetos. Você está no meio de um trabalho. Parece que está todo mundo virado contra você. Você fala A, entendem B. Você fala uma coisa, entendem outra. Nós estamos numa geração de um nível de estresse absurdo. Irmãos, essa semana eu passei tanto nervoso, tanto estresse no trânsito, que minha vista ficou cinza, eu comecei a suar frio, eu pensei que ia desmaiar de tanto estresse. Parece que tudo
tudo vira contra nós, para nós perdermos a bênção. Por quê? Quanto mais os ataques vierem contra mim, contra você, você tem que entender que você não é a igreja de Satanás, você é a igreja de Cristo. E tem algo que está incomodando em você, atrapalhando alguém. Então eu quero dizer para você que hoje o Senhor vai nos dar essa condição. Nós vamos aprender na Bíblia o que essas 4 mulheres que levantaram uma geração, elas tinham de diferente. A Bíblia mostra que Deus muitas vezes muda a minha, a tua história, através de exemplos como mulheres que nós vamos citar. Mulheres que decidiram se posicionar, independente do que elas estavam vivendo. Vamos dar alguns exemplos. Tem vários, mas eu peguei alguns. Maria, mãe de Jesus, ela mudou a sua geração com uma característica que ela tinha. Qual era? Obediência. Quando o anjo anuncia que ela geraria Jesus Cristo, Maria não tinha segurança financeira. Maria não tinha posição social e nenhuma garantia. Mesmo assim, ela recebeu a palavra e disse: eis aqui a serva do Senhor. Então, a obediência, ela não está ligada a nós por causa de um dinheiro que eu tenho, por causa de uma condição financeira boa que eu tenho. Não, a obediência está ligada a uma transformação espiritual que você viveu genuína. Porque quem tem filho sabe do que eu estou falando. O seu filho sabe que você, que é mãe, ama o teu filho. Ele sabe que ele. Pode acontecer o que for, ele pode aprontar. Ele sabe que o que vai definir no fim de tudo é o teu amor por ele. Você vai proteger, você vai lá fora como uma leoa, como um leão, defender teu filho. Você vai virar o giraia, você vai virar tudo contra a pessoa. E você vai dizer: não, meu filho não fez nada disso não. Meu filho não sei o quê, o meu filho é uma bênção. Eu não sei o quê, eu conheço meu filho. Dentro de casa, o pau quebra em cima dele. Seu picareta, seu desobediente, porque fora você defende. E o seu filho sabe que você, homem, vai defender. Então, a obediência é esta certeza. Deus falou porque eu tive uma experiência. Você tem que entender isso. Quando você tem uma experiência com Deus, tudo que Deus falar, você vai ficar com os pés no chão e vai dizer o que Maria disse: eis aqui a tua serva. E essa lição é simples e profunda. Guarda isso que eu vou te falar. Os destinos de Deus sempre começarão com obediência e não com condições perfeitas. Muitas mulheres hoje estão esperando uma situação melhorar para obedecer a Deus. Mas Maria mostra que o milagre nasce na decisão de obedecer primeiramente. Muitas casas hoje, nós conhecemos, eu conheço, que são sustentadas pela fé silenciosa de uma mulher que ora e que persevera e não desiste. Várias mulheres, várias famílias, vários casais. A casa está de pé porque estão orando, estão em obediência, cobrindo, clamando. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu estou orando, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, o primeiro caso é Maria, ela era obediente. O segundo caso é de Esther, uma mulher de coragem. Esther estava em um palácio, mas seu povo corria risco de ser destruído por um homem maligno chamado Amã. Esse Hezbollah, esse Ayatollah que morreu agora do Irã, é descendência, é o mesmo
tem o mesmo modo operante que Amã da época. Ele diz o texto que Esther foi incentivada por Mardoqueu, seu tio, e ela decidiu agir. A sua decisão foi arriscada? Foi arriscada. E ela declarou: se eu perecer, pereci. Ela tinha, além da obediência, ela era uma mulher de muita coragem. E a coragem dela mostra que Deus levanta pessoas em lugares estratégicos para proteger uma geração. Muitos lares, tem muitas mulheres que rompem ciclos espirituais e mudam o destino de muitas famílias. Você pode observar, de 10 pessoas que têm um dom profético, 8 ou 9 são mulheres. Vamos lá, eu tinha uma conhecida, ela já faleceu. Se ela tivesse viva hoje, ela teria mais de 95 anos de idade. Irmã Maria do Monte. Ela era bem escurinha assim, cabelo branquinho, branquinho. Mas nos joelhos e na testa tinha galos. E para você ir até ela, ela morava no lugar perto onde a Letícia mora, num morro assim, lá em cima do morro. Aí você chegava no morro, tinha um outro morro que só chegava na casa dela quem Deus permitia. E ela orava, quando ela tirava a campanha de oração, ela orava 7 dias, só parava para beber água e continuava orando. E ela foi uma das mulheres que falou tudo que eu estou vivendo hoje. E eu quero falar para você que Esther era uma mulher de coragem. Quantos bandidos foram lá para matar essa mulher e saíram de lá mortos, que nem no primeiro degrau conseguiram chegar? Quantos homens políticos desse Brasil, quantos homens feiticeiros vestidos, disfarçados de homens de Deus, foram impactados pela presença de uma mulher que não tinha nem a 2ª série do primário. Mas quando ela abria a Bíblia, ela lia. E quando ela abria a boca, Deus falava. Mulheres que decidiram, independente de quem elas são, decidiram se posicionar. E eu só conheço gente desse jeito posicionado. Porque, irmãos, quanto mais eu recebo a glória, mais o meu caráter é transformado. Por que gente não consegue ficar do nosso lado? Porque eu não consigo associar poder de Deus sem caráter transformado. Eu não consigo. Eu não consigo. E eu quero declarar sobre a tua vida. Hoje, Deus está te dando a bênção que Maria tinha. A bênção da obediência. Deus está dando a você, em segundo lugar, a bênção que a Ruth tinha. A bênção de ser uma pessoa corajosa. A terceira mulher que a Bíblia fala, que era abençoada por uma característica muito importante. Qual era? Fidelidade. Quem era essa mulher? Ruth. Ruth perdeu tudo, marido, estabilidade, futuro aparente. Mesmo assim, decidiu permanecer com sua sogra Noemi. A Bíblia fala que a declaração dela tornou uma das mais fortes que a Bíblia relata. Qual é? O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Essa fidelidade abriu portas extraordinárias para ela. Ruth acabou entrando na linhagem de Jesus. A mensagem espiritual muito é clara. Quem permanece fiel, quando tudo parece perdido, entra no propósito de coisas maiores de Deus. Aleluia. Vou repetir, talvez é muita informação, você não está entendendo. Mas eu vou declarar, quem permanece fiel quando tudo está perdido, entrará em propósitos maiores de Deus para a sua vida. Guarda isso. Deus só está vendo quem nós somos. Deus só está vendo. Essa semana eu me encontrei com o esposo da Bispa Lídia, o apóstolo Júnior. Eu fui lá em Osasco almoçar com ele. Nós batemos muito papo. Irmãos, ele contou os primeiros anos da igreja dele. A Efraim não passou 10% que a gente passou. Está passando. Eu falei, não, tá bom. Eu falei para ele, para, chega, só de ouvir já dá vontade de chorar.
E ele falou uma coisa muito interessante que eu já algumas vezes eu disse isso aqui. A visão de Efraim não é cadeira, é o que eu carrego. Aonde eu estiver, a visão está comigo. E quando eu entendo que isso está comigo, as portas do inferno não prevalecerão. Você pode morar no Jardim da Saúde ou no Bronx. Se a visão de Deus está com você, nada vai te acontecer. Não é o lugar que você mora, mas é o nível de entendimento que você recebe. Eu declaro, assim como Maria obediente, assim como Ruth fiel, e assim como Esther corajosa, você será também em nome de Jesus Cristo. Quem permanece fiel, quando tudo parece perdido, entrará no propósito de coisas maiores de Deus. O último caso é uma mulher que se tornou referência na palavra. Débora. Quem ela era? Conhecida como a mulher que tinha autoridade. Foi dada como profetisa e juíza em Israel, num período de muita opressão. Deus levanta essa mulher para trazer direção e vitória contra o exército de Sísera. Ela representa para nós nos dias de hoje, ela representa a mulher que não apenas crê, mas discerne e governa espiritualmente. Levante sua mão e diga assim: Senhor, fala, Senhor, me dá esta autoridade para governar e discernir espiritualmente. Amém? Aleluia. Quando a autoridade espiritual se levanta, cadeias começam a quebrar. Quem crê nisso em nome de Jesus? Você, aleluias, eu declaro que você viverá estas 4 características: a obediência de Maria, a coragem de Esther, a fidelidade de Ruth e a autoridade de Débora, aleluias. Oh, aleluia, diga assim: obediência, fala obediência, coragem, fidelidade e autoridade, aleluias. Deus está procurando não só mulheres, mas uma igreja hoje que queira cumprir e se mover nisso. Deus honra quem permanece fiel. Irmãos, eu lembro como hoje, eu tenho amigos, pastores que já são mais velhos do que eu os conheci quando eu era mais novo, estão firmes. E é uma coisa, o que eles me contam de experiências assim é uma coisa absurda. Então, quando eles queriam algo de Deus, eles se fechavam com a igreja, quem tinha disposição, e eles oravam até Deus falar. Quando morria alguém, um presidente de uma igreja, a igreja orava 1 ano e jejuava para Deus bradar o nome de quem seria. Hoje nós estamos na geração McDonald's. Número 1, número 2, o fast food espiritual. Irmãos, não há profecia que se cumpra com alguém que tem um caráter deformado. Não tem como. E o Senhor está dizendo, essas 4 mulheres revelam grandes atitudes espirituais. Primeira, quando você diz sim ao propósito. Quando você se posiciona quando Deus chama. Quando você se permanece fiel até o fim. Essas atitudes vai te levantar, aleluia, e as pessoas vão entender que a obediência é uma autoridade que Deus te deu. Eu declaro sobre a tua vida esta palavra, em nome de Jesus. Deus está nos levantando como essas mulheres, que vamos obedecer como Maria obedeceu, que vamos ter autoridade como Débora tinha, que vamos ser fiéis como Ruth foi, oh aleluias, que vamos, ó Deus, ter autoridade como essas mulheres tinham, que tinham fidelidade, coragem e obediência. Deus está nos procurando para estas características, e eu estou dizendo e repito novamente: quem permanece fiel ao propósito, mesmo quando não vem do nada. Olha, quantas coisas na sua vida deram certo porque você resolveu permanecer.
Quantas coisas deram certo no teu relacionamento porque você decidiu obedecer à voz de Deus? Quantas coisas deram certo na tua vida porque você falou, parei de ouvir o que está fora, vou ouvir o que Deus quer falar comigo. Olha você, como é que você está muito melhor que muita gente. Quem te liga, quem me liga para dizer que está bem, alguma coisa está errada, porque quem está bem não se preocupa em ligar para ninguém, não se preocupa, não, ele vive o seu momento, ele cresce, ele multiplica, ele irradia para as pessoas, ele aumenta o seu nível de comunhão, de lealdade, de aliança com as pessoas, e as coisas começam a acontecer. Agora, quando você vê demais falando, e fala em rede social, e fala em Instagram, e fala em WhatsApp, e não sei o que, pode ter certeza, quem se preocupa em se justificar, esconde um pecado de alguma situação que está vivendo. E pecado não é pecado só de imoralidade, é o pecado de uma raiva, é o pecado de uma angústia, é o pecado de um rancor, é o pecado, não, sabe por quê? Que o inimigo ele não consegue te matar usando pessoas, porque como eu já disse aqui, porque tem gente que não pode ver você morto, porque eles se alimentam da sua porção diária. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor está dizendo, esse ano é o ano de Josué, é ano de novas terras, de novas situações, aleluia, de novos cenários. O Senhor está dizendo, dentro deste lugar, Deus vai nos dar, aleluia, novos cenários. Dentro lá da sua casa, Deus vai te dar novos cenários. Dentro do teu trabalho, Deus te dará novos cenários. Você tem que permanecer fiel, aleluia. Porque quem chega ao topo é cobrado na sua profundidade da base. Nem um edifício alto, aleluia. Eu lembro como hoje, lá na igreja Renascer, o desafio da torre, Deus é fiel. Você chega lá na Avenida Paulista, você vê aquele negócio monumental, gigante. E o que ele tem de altura, ele tem de profundidade. Quantos desafios a gente fez? Tem lá, se tem 200 metros subindo, tem 200 metros descendo. Vai lá numa praia, você vê um coqueiro, por que a tempestade vem, bate, não dobra, ele dobra, mas volta, porque o que ele tem de altura, ele tem de raiz, e você quer ficar só no miojo? Você quer só ficar no arroz e feijão com Deus? Não, Deus está falando, eu estou cavando na sua vida, eu estou cavando, você tem que suportar o processo, você tem que suportar, você vai ser provado no teu caráter, você vai ser provado na sua fidelidade, você vai ser provado nem no que você falou, mas o Senhor está falando, quem permanece fiel vai encontrar grandes propósitos no seu futuro amanhã, aleluia. Aprenda isso. Se eu chamar hoje um grande líder aqui para falar numa roda como é que ele chegou onde ele chegou, ele vai falar assim que os primeiros anos, abandono, traição, mentiras, deslealdade, infidelidade, tudo aquilo que o texto fala, que o inferno ele é preparado para o diabo e os seus mensageiros. O mensageiro do diabo não é as entidades, é as pessoas que são usadas pelo diabo. Esses são os mensageiros de Satanás. Porque eu te garanto que se você estiver posicionado, irmãos, não tem nada que vai impedir de você viver o que Deus tem para a tua vida. Agora aprenda a pegar a promessa que está em você com o nível de relacionamento com gente que cabe na sua promessa. Um dia eu estava aqui na igreja e eu vinha orar. E aí eu fui para casa. E Deus falou assim, ora por tal situação, em tal região. Eu liguei para esse pastor. Eu falei para ele, olha, eu tive um sonho. O sonho era assim, irmãos. Eu chegava no lugar, entrava, e era um território fechado de muro e um portão. Quando eu entrei, tinha muitas casas bonitas, igual o Jardim da Saúde. Na medida que eu fui descendo e virando, as casas viraram barracos. E uma voz do meu lado dizia, aqui só moram prostitutas.
E eu falei assim. E aí eu parei. Quando eu paro, eu vi assim uma igreja. Eu falei, nossa, uma igreja ali. Estava aberta, fui lá. E quando eu me vi, eu estava dentro do lugar. Tinha poucas cadeiras. E aí eu vi um buraco assim na parede. Uma parede oca. E vi um buraco. E tinha uma lata de tinta cheio de envelopes com nome de pessoas assim. Com muito recurso. E quando eu virava, estava cheio de cadeiras. E aí eu olhava assim, no fundo tinha uma câmera. Igual o símbolo da Rede Globo assim. E acendeu uma luz. Aí no sonho eu falei assim, se souberem que eu descobri o que está acontecendo, vai dar o que falar. E quando eu ia para a saída do local, aparecia um homem grande, de batom, de bojo, um short bem colado, uma sandália vermelha, de batom, cabelo assim, que faz relaxamento assim, com uma cara de demônio no olho pegando fogo, e ele vinha com um copo de bebida, só que era uma pinga de sangue. Ele bebia e jogava para trás. Aí eu fui pesquisar o que era isso, o nome da entidade. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu falava isso, parava um carro branco, descia uma mulher vestida de branco e dava uma cadeirada. E falava, aqui não. E ele caía de frente a um bar, muita gargalhada, e ali ele ficava. Ah, irmão, eu liguei para a pessoa. Falei, abre o teu olho. Porque tem um demônio da mentira aí, o espírito engano. Então o que eu estou falando para você? Você está lutando contra coisas que você está tendo dificuldades, porque a sua promessa, ela não será desenvolvida se você não tiver um nível de pessoas de aliança que estão igualadas à tua promessa. Você precisa entender isso. Vou dar um exemplo para você. Estou terminando já. A gente foi na África. Já contei, vocês sabem disso. Tem lá um lugar chamado Goto, que é um aterro assim, que o mundo inteiro manda roupa para os africanos. E lá você vê Dolce & Gabbana, Ferrari, as calças mais caras assim, jogadas. Eles não sabem o que é aquilo. Bolsa da Prada, sapatos. Né? Tinha lá um lugar assim, tinha uma imagenzinha jacaré. Eu falei, você quer ver que é tudo Lacoste? Cheguei lá, tudo da Lacoste, original. Uma camisa da Lacoste aqui, daquele modelo, é mais de R$1.000. E eles estavam vendendo, R$1 nosso aqui, vale 60 meticais lá. R$1 nosso, vale 60 lá. Então eles estavam vendendo por 10 meticais, 20 meticais, nada. E eu dava lá, comprava e dava 100 meticais, eles ficavam malucos. Na hora que eu dava 100 meticais, porque eu comprava um monte de roupa para usar na África lá. Quando eu dava 100 meticais, eles me levavam onde estavam ainda os melhores produtos. O que eu quero dizer com isso? Algo que foi criado para usar em certos ambientes, que no ambiente errado ninguém dá nada. Qual é o teu ambiente? Aonde que você está? Quem está aqui comigo já há algum tempo sabe. Quantas propostas já vieram para nós nos adequar ao goto? Para nós nos adequarmos ao sistema religioso? Aqui não. Deus nos deu uma visão. E eu não abro mão dessa visão. Aconteça o que acontecer. Com 1 milhão, com 1.000, com 10, com 100, com 1. Eu não, porque Deus me deu. E eu vou ser fiel a essa visão. Seja, aconteça o que acontecer. E não é possível que Deus não dê um rebanho que tenha essa mesma visão. É impossível isso não acontecer. Vai acontecer.
Mas Deus está preparando a nossa base. Qual é a nossa base? Os 4 pilares: obediência, coragem, fidelidade e autoridade. Você não tem autoridade se você não for fiel. Você não tem coragem se você não for fiel. Você não tem obediência se você não tiver essas 3 características. Então hoje, aleluia, a principal, aleluia, arma que a igreja de Cristo precisa ter é o que essas mulheres tinham: coragem, obediência, fidelidade para Deus nos dar a autoridade. Então, meus irmãos, eu concluo a palavra dizendo o seguinte: Deus está levantando nessa geração mulheres, uma igreja como essas mulheres, que vão obedecer como Maria, que vão se posicionar como Esther, que vão permanecer como Ruth e vão governar como Débora governou. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Irmãos, é tão contraditório que eu vou te falar agora. Eu não gosto de falar essas coisas, porque parece que é uma falácia, é uma mentira. Os pastores que eu hoje cuido, que eu cuido assim, pego o caso, direciono, abençoo, ministro, dou a direção, resolveu, deixo. Agora você vai manter-se no que Deus já te deu. O menor que hoje eu cuido tem 3.000 membros. E eu não tenho 100 aqui. Agora não é o ambiente, é o que eu carrego. Por que nós estamos em pouco número de gente aqui? Todos vocês eu posso olhar nos olhos e ver caráter. Porque essa casa é conhecida como uma casa de caráter. Essa casa é conhecida como uma casa de identidade. Nunca vão admitir, vai falar que eu sou grosso, que não sei o que é duro, que não sei o que é lá, não sei o que é, mas é caráter. Na hora que descobrir que a gente ia pegar na mentira, não aguenta. Por quê? A gente paga um preço para pegar esse microfone e olhar, como diz lá o texto, se vestindo de dignidade e rindo quanto ao futuro. Não tenham medo do futuro. Eu declaro sobre a tua casa, pode falar o que quiserem da tua casa, pode falar o que quiserem de você, pode falar o que quiserem. Se você está vestido de dignidade e de força, não tenha medo do futuro, porque Deus vai te dar o melhor. Eu declaro esses versículos, a sua casa, primeira bênção. Olha essas bênçãos. Primeira bênção, a sua casa será vestida de força e dignidade. E você não vai, aleluia, não vai ter medo do futuro. Põe lá o 26. A segunda bênção, quando ela fala, suas palavras serão sábias. Segunda bênção, sabedoria nas palavras da sua casa. Aleluias, aleluias. Quando dá instrução, demonstra bondade. Eu declaro a terceira bênção, bondade e instrução na tua casa. Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus, aleluia. A última bênção, cuida bem de tudo em sua casa. Oh, eu declaro, o zelo de Deus vai estar na tua família. As pessoas vão entrar na tua casa e vão ver a presença de Deus. Quem crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Irmão, eu queria muito que ele estivesse aqui com a gente, pregando. Mas ele não pode. Muita coisa. Empresário, bem-sucedido. Foi presidente de conselho de pastores, lá no interior, região de Ribeirão. Quando eu me hospedo na casa dele, eu saio de lá envergonhado. Irmãos, eu falei assim, fala mais alto que eu não estou ouvindo. Eles conversam entre eles num tom de equilíbrio, de serenidade, que parece que tomaram o chá do Santo Daime. Zen, assim. Os filhos, uma bondade, uma calma. O mais velho, o Tom,
virou-se para mim na mesa e falou assim: ô bispo, por gentileza, o senhor pode me passar açúcar? 6 anos de idade. Eu falei: vocês não são desse mundo, vou orar para Jesus levar vocês dessa terra. Não é possível. A casa, assim, uma coisa esplêndida, assim, casa de novela. Até o cachorro. Meu Deus. Até o cachorro. O nome da cachorra é nome de bolsa de grife. Aquela Golden Retriever, assim, aquela é a mais linda. E ele falou, ô bispo, calma. Mais devagar, você está falando muito rápido. Eu fico nervoso, porque ele é muito calmo, é muito equilibrado. É exageradamente equilibrado. Se eu trouxer ele aqui, se eu olhar para ele, dá sono, se eu olhar para ele, dá sono. Eu falo: meus irmãos, paz do Senhor, boa noite. Eu falo: Elísio, você a esposa é psicóloga, né? E olha, uma sabedoria. A menina, uma educação. Ele falou assim: mas vai saber como era a minha casa antes? Ah, irmão, prato voava. Barraco era brabo. O cara hoje mora em Ribeirão, mas ele era lá do gueto das comunidades lá de Carapicuíba. Onde o negócio era brabo, irmão. Lá do lado, Vila Yolanda, Iara, lá para dentro. Mas quando Jesus entra na cena, Deus muda a história. Eu quero declarar: não importa, eu estou dizendo para você, não importa onde você mora, a presença de Deus vai estar lá com você. Eu declaro sobre a tua vida, aleluia, a presença de Deus estará com a tua vida. Minha mãe está aqui de prova, tem uma família, e já grande parte já morreram. Família Gregório. A igreja que meu pai construiu funcionou parte do tempo na casa deles, é um terreno enorme. E eu não sei se até hoje tem, mas ainda tem um barracão. A casa da família Gregório é um barracão. Barracão mesmo. Mas entra na casa deles. O chão você senta para comer. As panelas eram penduradas, você se espelhava. Uma das filhas da irmã Regina cuidou da gente, a Cleusa. Pensa numa mulher limpa. Você entrava, você tinha gosto de entrar. Por quê? Não é a condição social, mas é o que eu carrego. Não importa morar numa comunidade ou morar no Morumbi, não importa. Irmão, já entrei em casas deixando pessoas de alto luxo que cheirava mal. Não é o lugar, é você. E eu declaro, em nome do Senhor Jesus, aleluia, em nome do Senhor Jesus, Deus vai te dar uma nova história. Eu declaro sobre a tua vida, se posicione como Deus fala para você se posicionar. Permaneça fiel até o fim, porque estas características dessas mulheres estarão com você. Quem crê nisso, dá amém. Diga amém em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, vamos ficar de pé. Quero orar por você. Irmãos, cada dia mais está sendo difícil ser verdadeiro com uma igreja aí fora que não quer ser verdadeira. Cada dia mais o certo está virando errado e o errado está virando certo. Mas a Bíblia fala que existem joelhos que não se dobram a Baal. E nós somos esses joelhos. Você crê nisso em nome de Jesus? Nós somos esses joelhos que não se dobram a Baal. Senhor, eu quero orar pela tua igreja. Muito obrigado, Senhor, que mesmo em meio às nossas dificuldades,
nós conseguimos enxergar um oásis na sua palavra. Quando nós nos relacionamos com a tua palavra e com a tua presença, nós enxergamos diferente do que o mundo quer que nós enxerguemos. O mundo está um caos, cada dia mais as guerras acontecendo. 42 países envolvidos nessa guerra entre Irã, Iraque, Estados Unidos, Israel. Cada dia mais, esse momento agora, as nações estão sendo bombardeadas. Pessoas morrendo, sangues inocentes sendo derramados. E tudo isso se cumprindo com a tua palavra. Nós somos tão abençoados de estarmos no Brasil. Oh Deus, Brasil, a corrupção pode ser tirada. Mas quando há guerra e bombardeio, como é que isso resolve? Nós devemos agradecer todos os dias, que embora as dificuldades nós temos, não nos falta nada. Tira, Senhor, de nós um coração, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, egoísta, sentimentos egoístas, palavras egoístas, querências egoístas. Dá-nos um coração igual ao teu. Dá-nos um coração onde nós podemos ver a tua glória nos mínimos detalhes. Dá uma semana para o teu povo abençoado. Dá uma semana para a tua igreja, Senhor, debaixo da tua graça, da tua bênção. Eu quero orar agora, Senhor, abençoa cada um que está conosco, os que nos visitam, ó Deus, os que nos assistem, os que estão, ó Deus, sendo acompanhados. Guarda, livra-os de todo mal. Derrama o teu poder da tua graça. Que esta casa seja conhecida como uma casa de, ó Deus, da verdade. Que não negocia coisas erradas. Ó Deus, não importa o que o religioso fala. O que importa é que o Senhor fala conosco. Oh Deus, esta casa não é uma casa onde Deus exalta o adorador. Não, quando o adorador exalta o adorador some diante do adorado. E quem é o adorado é Cristo, o Senhor da nossa vida. O Senhor é o único de ser adorado, é o único de ser, ó Deus vulnerado, ó Deus, ó Pai, aleluia. E nós te pedimos, ó Deus, que as nossas vidas sejam alinhadas com a tua graça, com a tua promessa, com a tua palavra. Fala conosco, age a nossa vida. Deus, nós abençoamos o teu povo e que sejamos como essas mulheres, ó Pai. Ó Deus, que tinham estas vitórias, a obediência, a coragem, a fidelidade e a autoridade. Nós oramos pelo teu povo, declaramos a tua graça e a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Que Deus te abençoe e aplauda ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, a procissão pode voltar. Obrigado, Cleide. Amém, irmãos? Daqui 12 dias a gente paga o nosso aluguel, o nosso PTU. Glória a Deus. Amém? Posso ouvir amém? Aleluia. Eu quero que você, agora, nesse momento, eu não vou pedir dinheiro porque eu não peço. Eu quero que você tenha o entendimento da necessidade que a obra tem. A Bíblia fala que quando o nosso coração ele é grato ao Senhor, nós temos a atitude que Davi tinha, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Então, se você tem sido abençoado, nada tem te faltado, você está aqui em pé com saúde, entrega a sua oferta ao Senhor, o seu dízimo ao Senhor, e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero orar pela oferta de quem ofertará, o dízimo de quem dizimará. Ó Deus, o voto, se tem alguém que fará voto, nós abençoamos. Declaramos a tua graça, a tua bênção, a tua vitória. Livra-nos do mal, repreenda toda ação maligna, que o teu nome seja glorificado. Nós consagramos a ti, Senhor, a oferta e o dízimo na tua casa, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Consagra ao Senhor o seu melhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, terça-feira é o culto da palavra. Um dos nossos pastores estará ministrando a palavra do Senhor. Eu sei que será uma grande bênção de Deus. Amém? Quinta-feira nós temos
Eu estou preparando uma nova campanha, logo nós vamos fazer outra campanha, né? E eu creio que vai ser a bênção de Deus. E o próximo domingo, celebração da família. Algum aviso? Bazar já teve? Já teve. Essa é a agenda, mais nada. Ok. Então, terça-feira, às 8 horas, culto da palavra, do Espírito Santo. Quinta-feira, culto da vitória. E domingo, culto da família. Amém? Glórias a Deus. Levante a sua mão para o alto. Cantina lá fora também. Levante a sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te leve em paz. Que nunca falte graça, paz e alegria sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, só um minutinho. Amém, glória a Deus. Eu quero orar pelas mulheres, amém, antes de vocês saírem, e avisar, sábado agora, nós faremos à tarde uma confraternizaçãozinha nossa com as mulheres, amém? Então é só conosco mesmo, as oficiais, as membras, né, e alguma amiga particular ou familiar, como é o caso da Arlete, a mãe dela, sempre está conosco. Então, vocês estão convidados. É um dia, uma tarde especial. Vai ser 15h. Não vai ser longo, amém? Vai ser uma mesa para nós, uma confraternização, um momento de discipulado. E por isso hoje não tem lembrancinha, porque vai ser nesse sábado que nós teremos esse momento breve e muito importante para nós mulheres, tá bom? Fecha os olhos um minutinho que eu quero só orar por vocês. Pai, muito obrigada pelas tuas filhas, Senhor. Nós as abençoamos, rogamos por força, Senhor, rogamos por saúde, rogamos por vida, rogamos, meu Pai, por vitórias nas mãos delas, sobre a casa delas, sobre a família delas, sobre os filhos, sobre os projetos, sobre os sonhos. Em nome de Jesus, meu Pai, capacita essas mulheres. Porque o maior empoderamento de uma mulher, meu Pai, só pode vir de Ti, o verdadeiro poder, o poder de resistência, o poder de superação, poder de vitória, poder de conquista. Eu as abençoo em nome de Jesus, meu Pai, eu as despeço debaixo desta palavra de vitória, cobertura, esperança, poder, autoridade, livramento. Eu as abençoo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Um beijo, parabéns a todas nós em nome de Jesus e até sábado, 15h, em nome de Jesus. Vão com Deus, queridas. Passem na cantina. Tem a torta da Cleide.